Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Vantuil e eu gostaria de ah, ler algumas passagens das Escrituras que falam sobre casamento, divórcio e recasamento, deixando simplesmente os textos da Bíblia falarem por si mesmos sobre esses assuntos. E eu espero que possa abrir o seu coração, a sua mente, para que você fique sabendo plenamente qual é a vontade de Deus para as nossas famílias. O que nós devemos enfatizar sempre é o casamento, não o divórcio, porque o divórcio não é mandamento de Deus, foi uma concessão, uma permissão, por causa da dureza do coração dos homens. E normalmente essa dureza de coração está na incapacidade dos homens perdoarem. É isso que significa, por causa da dureza do coração. A ideia é por causa da incapacidade dos homens perdoarem. Porque perdão é você assumir a vergonha, a culpa e pagar o preço para absorver o culpado. Não foi isso que Deus fez por nós? Ele assumiu a nossa vergonha, a nossa culpa e pagou o preço para a nossa justificação, redenção e salvação. E Ele espera que nós não sejamos duros de coração, mas que perdoemos como Ele também em Cristo nos perdoou. Mas a primeira passagem que eu gostaria de ler com você é Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 24, que diz assim: Por esta razão, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o casamento é uma instituição divina entre o macho e a fêmea, entre um homem e uma mulher. O que passar disso não procede de Deus, mas procede do diabo. O casamento realmente é a união entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Eu quero deixar isso bem claro. E diz o texto que eles deixam, seus pais para unirem-se, tornando uma só carne. Então, não esqueça essa expressão, uma só carne. É o vínculo que mantém o casamento. Uma só carne. Dois, tornando um. E diz que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma transparência, uma unidade, entre eles. Não havia nenhum ato vergonhoso entre eles. Havia uma pureza e uma transparência sem igual. E essa pureza e transparência que deve haver entre as pessoas casadas. Esta é a vontade de Deus. Infelizmente, o homem decidiu andar por conta própria e pecou contra Deus. E depois do pecado, em Gênesis capítulo 3, então Deus disse ao homem: do suor do teu rosto proverá o sustento para a sua família. Então é responsabilidade do homem zelar pela manutenção financeira do seu lar. Eu sei que a sociedade está dizendo outra coisa, mas Deus diz que é a vontade dele que nós, homens, provemos para as necessidades das nossas famílias. Mas também disse a Eva que em dores de parto ela teria filhos, queria multiplicar as dores de parto. Então, já existia dor antes da queda,
e Deus ia multiplicar o sofrimento da mulher por causa do pecado. E Deus disse ao homem e à mulher no ato da criação que eles tinham que dominar tudo. Homem e mulher têm a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu poder ao homem e à mulher para juntos dominarem tudo, cooperando de igual modo para que o propósito de Deus para a vida humana fosse concretizado, fosse concretizado, né? Propósito concretizado. Só que, às vezes, por não ler com humildade as Escrituras e já com uma mente, já com preconceitos, nós lemos esta passagem de Gênesis 3 e achamos que Deus está dizendo para o homem dominar a mulher, quanto na verdade Deus está dizendo para o homem dominar o desejo da mulher e não a mulher. E muitas vezes a gente vê homens até citando a Bíblia fora de contexto para subjugar suas esposas e dominá-las. Essa não é a vontade do Senhor. E nem é a vontade do Senhor que a mulher domine sobre o marido, ou que exerça autoridade sobre o marido. Mas quando você olha para Gênesis capítulo 3, Deus então disse ao homem que o desejo de Eva será para o seu marido e compete ele dominá-lo. Então, Deus quer que nós façamos a vontade das nossas esposas, exceto nas questões que ferem a fé. Infelizmente, Adão cedeu ao desejo de Eva quando ele comeu do fruto que Deus tinha dito para ele não comer. Ele devia ter negado à sua esposa esse desejo. Então, às vezes, no casamento, você vai ter que dizer não para os desejos da sua esposa. Não é para exercer autoridade como um Hitler, um ditador, como muitas pessoas fazem, acabando destruindo a autoimagem, a autoestima da esposa e trazendo danos e prejuízos ao casamento. Da mesma forma, às vezes os maridos têm desejos malucos, doidos. Por exemplo, comprar um carro quando não tem recursos nem para manter direito às necessidades básicas da família. E é dever da esposa orientar, ajudar o marido a perceber que não é a hora, que não é o momento, e ajudá-lo a ser o homem que Deus quer que ele seja. Então, a questão de dominar aqui não é dominar um ao outro, mas dominar o desejo. A mesma palavra foi aplicada a Caim em Gênesis capítulo 4, quando Deus disse a Caim: eis que o pecado está à porta, te compete dominá-lo. O ser humano nasceu para ser livre. E quando você oprime o ser humano no nome de Deus, o marido oprimindo a mulher, ou os pais oprimindo os filhos, com certeza esse casamento não está dentro da vontade de Deus. Então, é dominar o desejo, dominar a vontade. E às vezes nós vamos ter que falar não à esposa, porque o que ela deseja traria danos, espirituais, familiares, pessoais, à família, a Deus, Por isso que é dominar o desejo e não dominar a mulher, Ela tem a mesma capacidade, a mesma inteligência e muitas das vezes elas são até mais inteligentes e capazes do que nós homens. Mas compete ao marido conduzir, e não submeter aos desejos da mulher quando esses desejos é contrário à vontade de Deus, Por isso que o exemplo de
Caim e Abel, eu estou citando para mostrar que Deus disse a Caim: eis que o pecado está à porta, te compete dominar. Dominar quem? O pecado, né? Que infelizmente Caim não dominou, e porque ele não dominou o pecado, ele assassinou o seu irmão. Também em Gênesis, depois no capítulo 6, nós vemos que depois da morte, né, de Caim, nós vimos que um dos descendentes, né, de Adão, Abimeleque, ele é o primeiro a ter 2 esposas. Isso nunca foi a vontade de Deus, mas esse homem acabou casando com 2 mulheres e, né, assim, o nome dele chama Lameque, né? Se eu falei outro nome, você me perdoa, porque eu tenho problema com os nomes, mas é Lameque, ainda no capítulo 4, de Gênesis, ele casou com 2 mulheres. Essa nunca foi a vontade de Deus. 3 não faz 1, 2 faz 1, 2, uma só carne. Essa expressão você tem que guardar no seu coração. E que a mulher tem a mesma capacidade, os mesmos dons, a mesma beleza de Deus que nós homens. O que nós temos que fazer como homem de Deus é dominar o desejo da esposa, quando esses desejos ferem, né, a vontade do nosso Deus. É conduzir pelo exemplo, pelo serviço, dizer não quando realmente o querer da minha esposa é contra a palavra do Senhor, é contra a vontade de Deus. Pode ser uma compra de algo que eu não tenho condições de pagar e talvez ela insiste para eu comprar no cartão e eu pague no cartão de crédito, mas eu não tenho dinheiro e aí eu tenho que dizer não. Porque se eu não tenho dinheiro para pagar, é como se eu estivesse roubando, né? Tendo essa consciência, eu não tenho como pagar, então eu uso o cartão, eu compro para agradar a esposa, e aí eu não pago, é como se eu estivesse roubando, pecando. Então eu tenho que dominar o desejo da minha esposa, dizer, não vou comprar, não tenho condições de comprar. Era isso que Adão tinha que ter feito. Não, Eva, eu não vou comer do fruto, porque Deus falou para eu não comer. E aí então a humanidade foge completamente da vontade soberana de Deus e a violência se instala no mundo. Então Deus manda o dilúvio, traga a todos, salvando Noé e a sua família. E daí, novamente, toda a raça humana é gerada, né? Só que quando um judeu ia casar-se, né, como judia, os pais do moço entravam em acordo junto, né, com os pais da moça e faziam um contrato de casamento. Você pode ver isso, né, em Gênesis capítulo 34, quando Abraão manda seu servo ir até a cidade de Harã para buscar uma filha para o seu filho, para uma mulher para o seu filho, para que eles se casassem. E chegando lá, o servo deu presentes, né? Falou para os pais da moça e deu presente para ela, deu presente para o irmão dela, que na verdade seria o dote. O dote era dado para que a moça, se porventura o marido morresse, ou até mesmo a despedisse, mandasse embora, ela tinha como se manter. Era assim naquela sociedade, né? Só que, além do dote, ele tinha que deixar presentes. Por quê? Porque ele não, depois daquele contrato ali firmado, que já seria igual ao casamento nosso, né?
você vai lá no cartório e casa, por exemplo, na sexta-feira. Mas você não se une à sua esposa na sexta-feira. Você espera uma cerimônia religiosa, talvez no sábado, no domingo, ou a sexta-feira à noite. Então, o nosso tempo é curto, de um dia, 2, 3, né? Eu mesmo casei numa quarta-feira no civil, eu já estava casado, mas só uni a minha esposa no domingo, né? Porque o casamento foi no sábado, foi à noite, depois viajamos, então só nos unimos, né, no outro dia. Então, mas para o judeu levava de 1 a 2 anos para eles se unirem. Por quê? Porque o moço tinha que construir a casa. E o pai do moço tinha que perceber que ele estava pronto para ir e buscar sua noiva. Mas se a moça aceitava, né, o contrato de casamento, ela tinha que beber do cálice do noivo e ela tinha que tomar um banho purificador, que até hoje em Israel a palavra é batismo. Até hoje, em Israel. Eu sou professor das Escrituras do Velho Testamento no seminário, então são informações precisas que eu estou te dando aqui. Você pode investigar, pesquisar, não vai acreditando em tudo que eu vou falando, mas você pode pesquisar, pode se informar e você vai ver que realmente era assim, né? Então, ao beber do cálice do noivo, né, e ao passar pelo banho purificador, ela tinha que estar pronta, né? Porque ela nunca sabia quando o noivo viria para buscá-la, né? E era o pai do noivo que dizia para o noivo que ele estava pronto para ir buscar a sua esposa. Ele já construiu a casa, ele tem maturidade, tem sustento para a família, então ele podia ir lá buscar a noiva. E quando ele ia com os amigos, celebrando, festejando, tocando, né, música, com um instrumento de música do chifre do carneiro, né, que chama sofá, ou zofá, né? E então ali consumava o casamento, havia as bodas, né, do casamento, a consumação. E ele deixava com os pais da noiva, né, um lenço sujo de sangue, um lençol, um avental, né, provando que a moça era virgem, né? E os pais guardavam aquele pano sujo de sangue, provando que realmente a moça era virgem. E isso era prova, né, da virgindade da moça, né? Felizmente, na sociedade ocidental, as pessoas não têm mais respeitado isso, mas a palavra de Deus respeita, né? Conserve a sua filha virgem, seus filhos, para a união conjugal, né? Por quê? Porque se eles têm uma vida sexual ativa antes do casamento, isso vai ser desgraça depois do casamento. Não pensa que vai ser uma bênção, porque eles vão comparar, vão desejar fazer o que faziam antes, e isso não vai trazer nenhum benefício, só sofrimento no presente e no porvir. Quantas mães estão criando seus filhos sozinhas por causa da irresponsabilidade, né, dos próprios pais e dos próprios jovens envolvidos, né, e acaba as mães tendo que criar filhos sozinhos. Isso nunca foi a vontade de Deus, né? Só sofrimento e pressão. Então não vale a pena. Preserve a sua filha, seus filhos, para casarem virgem, né? Na presença do Senhor e também dos homens. Isso vai ser glória para eles e um bem-estar para eles, né? Então, só para você ver que nosso Deus, né, fez um contrato de casamento conosco. Jesus veio, pagou o dote, ele pagou um alto preço, né, seu próprio sangue. Ele nos deixou presentes, o Espírito Santo, o documento, né, do nosso casamento, as condições, que é as Escrituras, né?
E ele foi ao pai, construiu uma casa, e o pai que vai dizer quando é que ele está pronto para vir buscar a sua noiva, que é a igreja. E nós, como noiva, nós tomamos do cálice de Cristo. E eu não estou me referindo à ceia do Senhor. Nós decidimos sofrer o batismo que Jesus sofreu. Nós decidimos tomar do cálice que ele tomou, cálice de sofrimento. Nós decidimos sofrer por ele, se for necessário, negar nós mesmos, tomar nossa cruz. É esse cálice que tomamos. E ao mesmo tempo passamos também por um banho purificador, que é o batismo, onde nossos pecados foram lavados, perdoados, nós fomos justificados, santificados em amor. Deus nos deu o seu Espírito, nos perdoou e continua nos perdoando. E nós lembramos dele e aguardamos ele como uma noiva aguardava o seu noivo. Nós aguardamos a volta de Cristo. E quando ele voltar, ele virá ao som de trombeta com seus amigos, os anjos, e haverá uma celebração de casamento entre Cristo e a sua igreja, que será algo maravilhoso. Espero que você case com Jesus Cristo. Decida tomar o cálice dele. Siga Jesus pelo que ele é, e não pelo que ele pode te dar. E passe pelo banho purificador, pelo batismo, para que você tenha o perdão de Deus, o Espírito Santo, e seja salvo. E quando Jesus voltar, esteja pronto como uma noiva, né? Pura, santa, virgem, para o noivo que é Cristo. Para você ver que isso era tão importante, tão real, para mostrar que os pais da noiva recebiam aquele lenço, né, ou lençol com sangue, porque toda aliança na Bíblia há derramamento de sangue. Então, casamento é uma aliança que você faz com a sua esposa, e na união sexual, né, tornando os dois uma só carne, derrama-se sangue. Então, aquele sangue, né, era colhido e limpado num pano e entregue para os pais da noiva, provando a virgindade dela. Então, Deuteronômio 22, verso 13, diz assim: se um homem casar com uma mulher e depois, né, de ter relação sexual com ela, passar a odiá-la, e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relação com ela, descobri que não era virgem. Então, o pai e a mãe da moça levarão as provas, tá vendo? Da virgindade da moça aos anciãos da cidade. Então, era esse lençol sujo de sangue, era a prova que quando ele dormiu, né, com a moça, ela era virgem. Então, o pai da moça ia levar diante dos anciãos da cidade e diz: dei minha filha por mulher a este homem. Porém, ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da sua virgindade, da minha filha, da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa, por isso que eu falei que era uma roupa, né, um lençol, um lenço. Aqui usou a palavra roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão. Então, ele difamou uma virgem de Israel, então ele era punido com açoites. E não só isso, ele era punido a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, uma soma gigantesca de dinheiro, porque difamou uma virgem de Israel. E além disto, ela ficará sendo mulher dele e ele não poderá divorciar dela. Então aqui existe uma situação, né, que o homem jamais podia divorciar da sua esposa. Se ele a difamou e foi provado que ela é inocente, se ele divorciasse dela, ele era morto. Ele jamais podia nessa situação, né? Por quê? Porque ele difamou
a sua esposa. E eu gostaria de ler só mais uma passagem para você ver como que as Escrituras é tão sábia, né, quando fala sobre esses assuntos. E, infelizmente, quando tocamos nessas questões, poucas passagens são citadas, muitas vezes nem respeitando o contexto, né, das passagens, e, e assumimos posições que nem na lei, por mais severa que fosse, assumiram, né? Em Êxodo, capítulo 21, tem um exemplo aqui de uma situação bem específica, onde a mulher podia sair do casamento quando o homem lhe negava 3 direitos: vestimentas, alimento e os direitos conjugais. Infelizmente, essa moda pega, né? Quantos homens têm negado, né? Hoje eles fazem mais uma sociedade de divisão de bens do que realmente um casamento. Mas as Escrituras não ensinam essa sociedade. A Bíblia ensina casamento, onde o homem é o responsável pelas finanças do lar. Não significa que a mulher não possa ajudá-lo, mas é obrigação dele, não dela, né? Em termos de dever e obrigação, né? Que eu estou dizendo. Agora, apoiar, ajudar é outra história. Mulher que faz por amor ao marido, por gratidão a Deus, é uma bênção, mas aquela que faz por obrigação nunca é feliz. Eu tenho servido na igreja por 40 anos, irmãos. Nunca vi uma mulher que é obrigada a pagar as contas do lar feliz. Nunca vi, né? Mas quando elas fazem por gratidão a Deus, por amor, elas são felizes porque elas estão realmente ajudando o marido a ser aquilo que Deus quer que ele seja. Um homem realmente consagrado a ele, né? Então, aqui em Êxodo 21, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Se o pai do moço, né, aqui a ideia é essa, né, o moço já estava casado, né, com uma mulher, e se o pai dele lhe der outra mulher, então nunca foi a vontade de Deus que um homem tivesse 2 esposas, nunca foi, mas ele tolerou, ele conhece, né, a natureza humana, sabe como nós somos terríveis, né? Isso não for a bondade de Deus, ninguém vai ao céu. Até porque a Bíblia diz: cale toda a boca, todo mundo se declara culpado perante Deus, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, né? Então, no verso 10, né, se o pai do rapaz lhe der uma outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, tá vendo? Nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então, 3 coisas, né? Os direitos conjugais, alimento, vestido. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela, a mulher, poderá ir embora, sair do casamento, de graça, sem ter que pagar nada, né? Então, numa cultura totalmente machista, né? A cultura dos judeus, não é a lei de Moisés que é machista. Estou falando do povo, né? Deus permitiu a primeira esposa sair do casamento, por quê? Porque o marido não estava lhe dando, né, o que era necessário, alimento, roupa, nem os direitos conjugais. Você pode ver na vida dos patriarcas, quando Jacó, né, ele trabalhou duro, né, para casar com a sua amada, mas no final das contas deu a Lia no lugar da Raquel, e aí ele começou a desprezar a Lia, depois, né, deu a Raquel para ele como esposa, e ele teve que trabalhar 14 anos, né, para Labão, mas porque a Lia não era amada dele, então ele começou a desprezar. Então o que Deus fez? Deus deu filho para Lia,
para ter equilíbrio, né? E encerrou a madre da Raquel, né? E depois, pela bondade de Deus, delas e das concubinas, né? Que eram servas delas, Jacó teve 12 filhos, teve também uma filha, a Diná, e daí surgiu a nação de Israel. Mas esta era a vontade de Deus? Não, Deus falou a Abraão que da sua semente, né, seu descendente, seria uma poderosa nação. Jacó deveria ter tido uma esposa só, mas infelizmente, né, o ser humano é complicado, Deus sabe disso, Deus tolerou, e tanto é que Jesus é descendente de Jacó com a sua amada Raquel, né? Ó, se eu troquei os nomes aqui de novo, você me perdoa, tá? Porque eu não sou muito bom com o nome de pessoas, não. Eu só lembro do meu nome porque eles me chamam. Giovanni, aí eu, tá me chamando, né? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar de onde nós paramos, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que já tenha jogado luz aí no seu coração, na sua mente, para você poder compartilhar, né, essas passagens com outras pessoas. Que Deus te abençoe.